Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita das Samaritanas. Nós sempre falamos que é uma alegria recebê-los aqui, e realmente é uma alegria. Então, nesse domingo aí ensolarado, vamos fazer as nossas preces aqui de agradecimento por ter... Hoje foi mais fácil, né? Conseguir chegar aqui. Vamos combinar. Tem dia que é um pouco mais difícil. Então, como nós sempre fazemos, nós vamos fazer uma leitura aqui do livro Toques de Luz, do Lorival Lopes, e ele diz assim: o certo é olharmos sempre para o alto, para o que nos fornece ânimo e esperanças. Quando enxergamos as maravilhas do céu, das estrelas, nasce em nós uma vontade de progredir, de nos encontrar com Deus, de ser feliz. Mas se olharmos sempre para baixo, para o chão, isso pode significar falta de horizontes, de largueza, de expectativas prazerosas. Tal costume costuma funcionar como um redutor de energias e esperanças. E aí ele diz assim: por isso, olhe para os céus e pense: sou feliz, trago comigo bem seguras grandes alegrias. Minha consciência vibra. Vou pôr em ação nos meus dias, nas minhas horas, a felicidade que tenho, dividindo-a com os outros. Esses pensamentos trazem paz, grandeza interior e progresso real. Eles crescem sempre que você os cultiva. Gere energias positivas. Quando você gera uma energia positiva, é o primeiro a ser beneficiado. Então, depois dessas palavras maravilhosas, desses ensinamentos de luz, nós vamos nos conectando com a espiritualidade maior, agradecendo a Deus, nosso Pai, essa oportunidade bendita de nos reunirmos, Senhor, aqui nesta tua casa de luz e bênçãos, para receber de ti esse lenitivo para as nossas vidas, essa energia positiva que levaremos daqui para os nossos lares, para os nossos familiares. Por isso, Senhor, recebe de nós a nossa gratidão. Abençoa-nos, que os ensinamentos da manhã de hoje possam calar na nossa consciência, no nosso ser, e que possamos trazê-los, Senhor, para o nosso dia a dia. E confiante, Senhor, da tua presença entre nós, da tua ajuda que nunca nos falha, nós te pedimos nesse instante a autorização para darmos início aos estudos da manhã de hoje. Fortalece-nos e ser conosco hoje e sempre. Então, nós vamos hoje ter o nosso irmão Valdomiro aqui com o estudo do Evangelho do capítulo 16. Muita paz a todos. Todos sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso estudo, né, de domingo. E nós vamos dar continuidade ao capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje nós vamos falar da desigualdade das riquezas. Mas antes de iniciarmos esse tema de estudo, vamos fazer uma pequena retrospectiva lá do início do capítulo. Os itens já estudados, né? E esse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, é uma passagem do Evangelho de Lucas, e Kardec, então, puxa dentro desse assunto que nós tratamos nesse capítulo aqui. E Kardec, didaticamente, então, inicia
aliás, todos os capítulos do Evangelho, sempre com uma passagem evangélica, e depois ele faz os comentários, e por último, nós temos ainda as instruções dos Espíritos. Então, vamos voltar só um pouquinho para a gente ver os itens que nós já tratamos dentro desse capítulo. Então, nós já vimos aqui nesse capítulo a salvação dos ricos. Foi o primeiro item que a gente estudou. Então, ninguém pode servir a Deus a dois senhores, né? É uma passagem de Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Porque aí ele diz lá, porque ou você amará um e odiará o outro, ou prestigiará um e desprezará o outro, né? Então, é sempre essa dualidade. São escolhas, né, que a gente tem que fazer, o caminho que a gente quer seguir. Tá? E nós vimos também nessa passagem narrada por Mateus, no capítulo 19, por Lucas, no 18, e por Marcos, nos 10, aquela história do moço. Né? E ele vem então pergunta a Jesus, bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Né? E Jesus então responde aquele moço que era rico, né? Jesus diz a ele assim, siga o evangelho, é o que diz, siga a lei, né? Jesus diz assim, né? E ele, um pouco petulante, disse, mas isso eu já faço. E aí Jesus então responde, acrescenta, se queres ser perfeito, então vende tudo e dê aos pobres e siga-me. E aí o moço que era rico, né, teve que fazer essa escolha. E é muito difícil, né? Então ele abaixou a cabeça, ficou muito triste e foi-se embora. Então veja que nesse capítulo, servir a Deus e a Mamon é essa escolha que a gente, todo instante, nós temos que fazer. As coisas da terra ou as coisas espirituais. Viver no mundo sem ser do mundo, sem esquecer das coisas espirituais. Sem esquecer que somos espíritos do mundo espiritual. Estamos em estágio na terra para aprender e para evoluir. Então, sempre essas escolhas que Jesus nos coloca. Porque as escolhas de hoje é que vão definir o nosso futuro, no nosso retorno na pátria espiritual. Por isso que muitas vezes nós falamos que a escola, a terra é uma escola. Né? E no final dessa escola é que vamos colher os louros ou as decepções das escolhas que nós fizemos do nosso esforço enquanto estamos nessa escola chamada terra. Estamos aqui para evoluir, para crescer. Não é assim que nós aprendemos? Então, ele começa esse capítulo falando dessas difíceis escolhas entre Deus e a Mamon. E ao jovem, entre a riqueza ou as coisas espirituais. Também nós já vimos nesse capítulo preservar-se da avareza, ou seja, o apego demasiado às coisas materiais. Elas são necessárias para a gente, né? Nós precisamos ter as coisas materiais para desenvolvermos aqui as nossas atividades, né? Desenvolvermos aqui as nossas funções, para que vemos, né? Mas o apego excessivo. Então, aqui Lucas nos fala dessa passagem evangélica, no capítulo 12, versículo de 13 a 21, ele fala aqui aquela pessoa, né, aquela que procura Jesus, para que Jesus aconselha, né? Então ele diz, mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Eles tinham conflitos na divisão da herança. Então ele vem pedir a Jesus que interfira. E Jesus, mas quem falou para você que eu vim aqui para isso, né? Para resolver essas coisas pequenas que vocês são capazes de resolver. E a gente vê que isso, até hoje, há 2000 anos, nós continuamos ainda tendo conflitos na divisão das nossas heranças, nos nossos bens. Quando os nossos verdadeiros bens espirituais, esses sim, que são individuais, que pertencem a cada um de nós, porque são conquistas nossas, e nós nos apegamos ainda às coisas materiais, estamos preocupados com a divisão das nossas heranças.
materiais. Outro estudo que nós fizemos dentro desse capítulo, só revisando aqui, é Jesus na casa de Zaqueu. E essa é uma passagem importantíssima, que quando nós aprendemos lá, assim, que Jesus fala, mais fácil, né, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então nós achamos que a riqueza é fonte de perdição. E nessa passagem, na casa de Zaqueu, Jesus mostra, não é assim. Nós não podemos ler as passagens do Evangelho e tomar tudo ao pé da letra, mas examinar o fundo moral do ensinamento de cada passagem. Né? E na casa de Zaqueu, então, Jesus, né, Zaqueu, esse homem rico, né, poderoso, que tinha nas mãos muitos bens, né, que era chefe dos publicanos, então ele vem porque tinha um vazio dentro de si, uma insatisfação dentro de si que não era preenchido com a riqueza. Então ele vindo falar de Jesus, ele vem procurar Jesus para resolver isso, né? Então Jesus o convida, Zaqueu, desça daí. Hoje preciso estar na sua casa, né? E aí Zaqueu então encontra ali o apoio necessário para a mudança que ele precisava fazer, para preencher o seu coração. Ele então diz a Jesus, né? Vendo metade dos meus bens e dou aos pobres, né? E todos aqueles a quem eu prejudiquei, eu restituo com 4 vezes mais. Então, ele, apesar da riqueza, apesar da posição social que ele tinha, né? Ele que era odiado, porque era chefe dos publicanos, né? Da arrecadação dos tributos para Roma, então ele ali se toca, né, e se transforma. Mas veja que Jesus não pede a ele que dê todos os seus bens e fique na pobreza, mas ele espontaneamente se propõe a fazer isso. Né? Então, riqueza não é um mal. O emprego da riqueza, sim, é que é fonte de perdição. Mas Zaqueu ainda se despertou e modificou. A outra passagem que a gente viu no outro estudo de uma outra semana foi a parábola do mal rico. Aqui ele fala da história, né, de um rico e do pobre, o rico e Lázaro. Esse rico que se vestia de púrpura, que se aproveitava de tudo que a vida lhe oferecia, né, de todas as comodidades, de todos os confortos que dava, mas ele não se tocava com Lázaro, o pobre que vinha ter a sua porta à espera das migalhas. Então aqui ele mostra aqui o egoísmo, a nossa falta de sensibilidade com os nossos irmãos que necessitam do nosso apoio. Na outra semana, nós vimos aqui a parábola dos talentos. Né? Todos nós recebemos talentos, todos nós temos condição de fazer o bem, de compreendermos o Evangelho, de procurarmos a nossa transformação, as nossas conquistas morais. Recebemos as nossas habilidades, a nossa inteligência, né? Todos os recursos necessários, em qualquer posição social que a gente esteja. Nós temos esses talentos nas nossas mãos. E o que fazemos com eles? Esse foi um outro estudo também dentro desse processo de escolhas que sempre temos que fazer. E Kardec, depois dessas passagens evangélicas, viu que nós temos aqui várias passagens do Evangelho e foram estudadas cada uma delas. Então, no final, e assim como acontece em todos os capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec, no final, ele faz um apanhado. Ele faz aqui um comentário sobre essas passagens evangélicas, nos facilitando o entendimento. Né? Como a gente extrair dessas passagens, dessas lições necessárias para o nosso desenvolvimento moral. Né? Como fazer essas escolhas. Então, Kardec, na sequência dessas passagens, um novo item dentro desse capítulo, né, de não se pode servir a Deus e a Mamon, ele então
falou para a gente aqui da prova da riqueza e da miséria. E foi a semana passada que o nosso irmão Claudinei fez aqui uma palestra, né? Eu não estava aqui, mas vocês devem estar lembrados da semana passada, né, Belíssimo? Então, aqui é uma utilidade da riqueza. Veja que a riqueza não é fonte de perdição. O emprego da riqueza, o que a gente faz com a riqueza, com os bens, com esses talentos que nos são colocados nas mãos, é que faz a diferença nas nossas vidas. Aí sim, as nossas escolhas podem ser fonte de perdição. E a prova da riqueza, da miséria, é uma dessas provas que nós somos submetidos. Como vamos utilizar a riqueza? Ou como vamos utilizar da miséria quando passarmos pela miséria? Porque vamos experimentar sempre uma posição e outra na vida social, né? Na vida produtiva, na vida de relações com as pessoas. Algumas vezes vamos nos reencarnar aqui numa situação e outras vezes em outras. Algumas vezes na posição do pai, outras do filho, do homem ou da mulher, do pobre ou do rico, né? Sempre nos igualando em oportunidades através das reencarnações, e aí se fazendo a justiça de Deus. Então, todos esses estudos nós já fizemos, só fizemos aqui uma retrospectiva para a gente se situar para o estudo que vamos fazer hoje. E hoje, então, dando continuidade, nós vamos falar da desigualdade das riquezas, fechando esse ciclo dentro desse capítulo, não se pode servir a Deus sem a mamão. Então, veja como é fácil a nós estudarmos através do livro o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec didaticamente reúne esses assuntos, né, nesses capítulos, né, e dentro desse capítulo ele vai nos colocando gradativamente, vai nos preparando gradativamente para no final nós fecharmos as nossas reflexões e assimilarmos de uma forma mais efetiva esses ensinamentos para que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Compreender não é tão difícil assim, basta um pouco de esforço, de estudo, a gente compreende. Depois, o nosso maior desafio é colocar em prática esses ensinamentos que nós aprendemos. Tá? Nesse momento, nós passamos todos esses estudos, todos esses ensinamentos, pelo crivo da razão. Isso tudo que a gente está vendo faz sentido para a gente? Né? É coerente com a nossa razão, com a nossa capacidade de mentalizar, analisar e concluir? Né? Senão a gente volta, estuda um pouco mais para a gente compreender. Não é por isso que o Espiritismo, a doutrina espírita, é uma doutrina de fé raciocinada. É uma conquista individual de cada um. E ninguém tira da gente depois. Claro que a gente não pode esquecer, porque à medida que nós formos compreendendo, vai aumentando a nossa responsabilidade. E aí não podemos mais dizer, eu não sabia. Tomei esse caminho porque eu não sabia. Né? Então, nós vamos sendo esclarecidos, nós vamos compreendendo a doutrina e nós nos vamos modificando nesse processo para que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Temos que dominar a nossa ansiedade, a nossa falta de paciência, né? A nossa resignação, combater o nosso orgulho, nosso egoísmo. Tudo isso é proposta do Evangelho de Jesus, a nossa transformação moral. E cada reencarnação é uma oportunidade nova que nós não podemos adiar. Então, feita essa introdução, então vamos lá para o nosso estudo de hoje, que é a desigualdade das riquezas. E a gente vai verificar quão bela é essa síntese que Kardec faz em cima desses
dessas passagens evangélicas que nós já vimos nas semanas anteriores. Então, ele começa dizendo da seguinte forma: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Então, para a gente compreender por que no mundo tem tanta desigualdade, uns com tantos e outros com tão pouco, uns com acesso a tantas coisas e outros com dificuldades de acesso, né? Uns morando em situações ótimas, frequentando lugares ótimos para aquisição de bens intelectuais, né? Com acesso a facilidades, aos confortos, e outras vezes com tanta dificuldade. Então, nós não vamos compreender isso se o nosso foco for só na vida atual, porque vamos experimentar, através das encarnações, várias situações. Então, aí sim, vamos compreender por que tantas dificuldades, por que tantas desigualdades na distribuição dessas riquezas. Ele, então, continua. A riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. E supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões das pessoas. Então, se pegássemos, né, eu dei uma olhada lá, quanto é que está o PIB do Brasil, né? Tudo que nós produzimos anualmente, né? Aproximadamente, né, próximo já de quase 10 trilhões de reais. 10 trilhões de reais. Vocês têm ideia disso, de quanto isso significa? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? Mas quando você divide pela população do país, né, em torno, vamos pôr assim, não sei, pelas pesquisas do IBGE, 220 milhões de pessoas, pega lá os 10, divide por 220, né, dá aí em torno aí de 40 e poucos mil reais por cada um, anual. Se fizéssemos, então, essa divisão, 40 mil para todo mundo aqui. Na semana seguinte, será que teríamos cada um os 40 mil ainda? Alguns já estariam com 42 e outros com 39. E aí, no decorrer do ano, porque as aptidões nossas, as necessidades nossas são diferentes. E isso se vai. E outra coisa, é necessário muitas vezes não, é sempre necessário que parte dessas riquezas geradas, elas se concentrem para que essa concentração de recursos possa construir, por exemplo, fábricas, hospitais, escolas, porque com 40 mil cada um de nós, o que a gente pode fazer? E nós precisamos de grandes laboratórios, de pesquisas, de grandes escolas, de grandes fábricas, para suprir as nossas necessidades. Grandes empreendimentos dos campos, se dividíssemos todos, ficaríamos todos pobres e como é que a gente ia alimentar tanta gente? Né? Então, é por isso também que há essa dificuldade. Né? Então, a primeira questão que se apresenta é esta, que a gente precisa compreender. Porque são igualmente ricos? Porque não são igualmente ricos todos os homens. Por essas razões que nós já estamos começando a discutir aqui. E porque precisamos, cada um de nós, no estágio evolutivo que nós estamos, precisamos experimentar situações diferentes, ora na riqueza, ora na pobreza. E essa questão aí está lá no Livro dos Espíritos, na questão 814. Não o são por uma razão muito simples, responde aqui Kardec. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar.
Então, se fizéssemos essa divisão, essa conta que nós fizemos aqui de chegar, estaria desfeita no momento seguinte, porque nem todos somos inteligentes no mesmo nível. Não estou dizendo aqui, Kardec não está dizendo aqui que uns são inteligentes e outros não. O nível de conhecimento, né, intelectual, da nossa capacidade de discernimento, né, do conhecimento das ciências, para que a gente precisa das ciências, da matemática, né, para a gente fazer negócios, para administrar, a gente precisa desse conhecimento. Eles não são igualmente. Nós não somos todos nivelados. Não? Isso são conquistas individuais, que cada um está num estágio diferente do outro, mas que todos nós podemos conquistar essa inteligência. Podemos desenvolver em nós essa inteligência, porque o princípio já está em nós. Não somos todos igualmente ativos e laboriosos. Precisamos ser ativos, porque se nós ficarmos esperando, os nossos recursos se esvaem. Não é assim? Precisamos levantar de manhã. Eu vejo nas redes sociais aqui, quando chega na sexta-feira, todo mundo diz assim, sextou. Mas quando chega na segunda, a gente fala assim, segundou, com alegria. Né? Nós queremos facilidade. Então, precisamos ser ativos e laboriosos. Laboriosos é trabalhar muito. Trabalhar muito. Se queremos ter coisas, precisamos levantar com frio, 5 horas, 4 horas da manhã, porque algumas atividades nos exigem isso. Né? Precisamos ser laboriosos para adquirir. Mas é só isso. Precisamos também ser sóbrios e previdentes para conservar. Porque se eu ganho muito e gasto mais do que eu ganho, o que acontece? Não vou ter. Vai me faltar amanhã. Então, ser previdente também, a gente fazer uma poupança por amanhã, não é ser avarento. O que é ruim é quando nós, né, acumulamos mais do que necessário e nos esquecemos dos nossos irmãos, que às vezes passam necessidades na nossa porta, como a passagem lá do mal rico, né, que ele contou lá entre o mal rico e Lázaro. Então, ele, com todo o seu poder, com toda essa riqueza, se servia de tudo isso que são dádivas, me fugiu agora a palavra aqui, bênçãos, né? São talentos que Deus nos dá, e nós nos apropriamos desse talento só para nós. Enterramos esses talentos e não colocamos ele a serviço, né, da humanidade e dos outros. Mas ser sóbrios e previdentes é necessário. A gente pensar no dia de amanhã, nos boletos que vão vencer amanhã e depois da manhã. Se eu gastar tudo hoje e depois vou passar dificuldades. Então, precisamos ser, para que essa igualdade se prevalecesse, precisávamos ser tudo isso. E não somos. Por isso que existe a desigualdade também. Agora, como é que cada um de nós podemos fazer para diminuir essa desigualdade? E temos, além de previdentes e conservarmos, fazermos as nossas poupanças, também assistir aquele que está em dificuldade também. Isso também é aplicar os talentos que nos chegam às nossas mãos. E não nos apropriarmos só da riqueza para o nosso bem, exclusivamente nosso. Né? Mas nós podemos também diminuir essa desigualdade. Ela não precisa ser tão grande, mas aí depende de cada um de nós. E nós vamos ver isso aqui em seguida. Deus concede a riqueza, né, ou a miséria a determinadas criaturas para experimentá-las de modos diferentes. Nós falamos isso, né? A maioria das vezes, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos reencarnantes, ou seja, nós, lá na questão
258 do Livro dos Espíritos. Então, nós pedimos muitas vezes, se fizemos nessa encarnação mau uso da riqueza, como fez ali na parábola do mal rico, né? Foi egoísta, na próxima vamos pedir, olha, agora eu quero vir na situação daquele pobre da parábola, para testar a minha resignação. Né? E assim nós experimentamos diferentes, e aí sim está a justiça de Deus se fazendo através das reencarnações, dando oportunidade a todos nós de experimentarmos em situações diferentes, né? E construímos ali a nossa evolução, a nossa melhora moral, o nosso progresso moral. E ele diz, tanto a prova da desgraça como a da riqueza são difíceis testes. E a da riqueza a gente sabe que é mais difícil ainda, porque a porta larga escancara diante de nós, né? E nós sempre tomamos essa porta da facilidade, né? E esquecemos dos outros, né? Então, são diferentes testes para o homem. Enquanto a miséria pode provocar a revolta, né? Porque nós, na miséria, temos duas escolhas, né? A resignação ou a revolta. Né? Lutarmos para adquirirmos condições de sairmos da pobreza pelo nosso esforço ou cruzarmos o braço e ficarmos esperando pela assistência, né? Que às vezes não chega. E, com a previdência divina, na riqueza incita aos excessos. Então, todas as provas, riqueza ou a pobreza, né? Ela sempre essa dualidade. Dualidade das escolhas, dualidade das situações que são nos colocadas diante das escolhas que fazemos. E aqui nossas escolhas para a nossa reencarnação, nosso processo reencarnatório. Né? Então, são também escolhas. Então, as desigualdades existem também porque fazemos escolhas. Fazemos escolhas. Eu acho hoje que sou injustiçado, mas não foi eu que escolhi, talvez, isso, para passar por essa situação, para aprender lá na frente, quando eu tiver alguma coisa. Tá? E a gente vê exemplos, pessoas que saem da extrema pobreza e chegam à extrema riqueza. Pelo esforço, né? Pela sua dedicação, a pessoa rompe em todas as barreiras, vai estudar com bolsa de estudo, né? Ele se desdobra e às vezes chega lá em cima. E se ele compreende bem o trajeto dele, ele vai fazer bom uso da riqueza. Mas nem sempre é assim. Nós reclamamos da pobreza, mas quando nos colocamos lá dentro de uma mesma reencarnação, na situação da riqueza, esquecemos do passado, esquecemos daqueles que nos ajudaram lá no nosso início. Tem N situações assim. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá a seus bens e ao seu poder, né? Porque a riqueza também junto com ela traz o poder do mando, o poder da decisão, né? Então, que emprego nós estamos fazendo desses talentos que nós estamos recebendo, dos bens materiais que são transitórios, são colocados na nossa mão, para que nós possamos administrá-lo bem, em função da humanidade toda, não só nós, né? Mas também o poder do mando, daquele que decide pelos outros. Né? Que escolhas estamos fazendo? Para angariar mais bem para nós, em detrimento do outro, que estamos fazendo. Né? É uma prova tão muito grande, né? Que empregos damos. Então, Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá a seus bens e ao seu poder. Aí sim que se encaixa aquela máxima do Cristo. Né? Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que o rico entrar no reino do céu. Porque é difícil essa escolha, esse emprego da riqueza.
porque deixamos falar mais alto o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. É essas duas chagas que nos condenam, não é a riqueza. E essas duas chagas que temos que combater dentro de nós. E ela está em nós, tanto quando temos a riqueza, quando também temos a pobreza dentro de nós. Dispondo de maiores recursos e meios para fazer o bem, o rico, não o fazendo, torna-se ainda mais egoísta, orgulhoso e insaciável. E como somos insaciáveis? Eu me lembro lá no início, né, quando eu estava começando a trabalhar, eu queria um carrinho. Um Fusquinha velhinho lá já estava bom, né? Primeiro Fusca, quantas vezes empurrei aquele Fusca, né? Era bateria, cada dia era uma coisa diferente, né? Cada um de nós tem uma história assim para contar. Né? Mas depois você já não quer mais o Fusquinha, né? Você já quer um modelinho maiorzinho e assim a gente vai indo, né? Primeira casa, né? Se tiver sala e cozinha e um quarto, já está uma maravilha. É uma mansão. Mas depois, parece que já não é tão confortável assim. A gente quer uma maior. E a gente vai indo assim. Então, nós não nos contentamos com o necessário. Nós queremos o supérfluo. Não damos valor às nossas conquistas do necessário. E já queremos partir. Então, temos que ser previdentes, sim, né? Para ter um pouco de poupança lá na frente, mas uma justa medida. Né? O excesso é que nos condena. Em tudo, o excesso faz mal. O excesso de comida faz mal, né? O excesso da bebida, ou do sexo, ou de qualquer coisa em excesso sempre faz mal. Então, buscar o caminho do meio, né, é mais aconselhável, né, é mais seguro para cada um de nós. Então, as provas são essas. Para aqueles que não têm, a resignação, né? E lutar para sair da situação. Né? E para o rico, aquele que já tem muito, e não ser egoísta. Né? Aqui a figura do menino. Eu sou o dono da bola, né? Você joga se eu quiser. Então, a pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Escolha das provas. Essa sempre é a proposta de Jesus no Evangelho. Ele nos ensina, mas também nos coloca assim: agora a escolha é com você. Ele não escolhe por nós. Ele diz assim: o caminho é esse. Né? Siga todo aquele que vem por mim, eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. Siga-me quem quiser. Ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Não é? Lá para o moço rico lá que veio perguntar: o que preciso fazer para entrar na vida eterna? E ele falou: siga a lei. Ele não pede muita coisa para a gente. Chico dizia assim: Jesus não nos pede para subir o Everest. Aqui a Serra de São Domingos já está bom, né? Já é um começo. Mas aquele moço queria: não, mas isso eu já faço. Né? Será que a gente já faz? Essas pequenas coisas nós já fazemos? E às vezes a gente quer, até nas conquistas morais, a gente já quer dar saltos. E não é assim. Então, gradativamente, pequenos esforços, né? Pacificando dentro do nosso próprio lar, daqueles que convivem com a gente no nosso ambiente de trabalho, é que vamos. Então, sempre somos chamados a fazer escolhas. Na questão 258, né, do Livro dos Espíritos, também tem essa pergunta, né? Do estado errante, antes de novas existências corpóreas, o espírito tem consciência e previsão de que vai acontecer durante a vida? A gente
eu escuto assim, mas eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser isso, eu não pedi para ser aquilo. Será que nós não pedimos? Eu não pedi para ser pobre, passar essa miséria, né? Que me revolta, né? Será que eu não pedi? Vamos ver que os espíritos respondem, né? Ele diz: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E isso consiste o seu livre-arbítrio. Então veja que a resposta ele diz: escolhe o gênero de prova. O gênero. Mas não significa que tem que ser assim. Exatamente assim. Ó. Não pode mudar nada. Não. Nós escolhemos gêneros. É passar por necessidades, por provações de falta de bens materiais, por exemplo, na pobreza. Mas você pode chegar aqui, apesar de tudo isso, ser resignado, mas se esforçar e mudar o seu próprio destino. Porque a lei do progresso é uma lei de Deus. Nós temos que progredir intelectualmente e moralmente. E você pode fazer isso dentro dessa reencarnação. Então você pode sair daquela situação por seu esforço. Né? O gênero de provas a gente escolhe. Você tem que casar com essa mulher, não pode ser outra, tem que ser essa. Né? Não. Eu tenho que ter no gênero de prova sim, mas eu chego aqui posso escolher diferente. Posso escolher até melhor, ou posso até piorar a situação. Né? Sócrates, né, ele diz o seguinte, falando sobre isso, né, sobre essas escolhas com relação, ele diz assim, né, aquele que faz boa escolha da esposa, né, ele diz assim, aquele que escolhe uma esposa boa será feliz, né, aquele que escolhe uma esposa má será filósofo. Aí entenda assim, né, porque ele era filósofo, né, então ele estava reclamando, porque a esposa dele era muito dura, né? Mas ele depois, em outro momento, ele diz assim: eu a escolhi porque ela era muito questionadora. E ele, como filósofo, precisava de pessoas que o questionassem, né? Que o questionassem, né? Mas aí depois ele reclama, né? Se você escolher mais, você vai ser filósofo. Então, são sempre escolhas que a gente faz. Né? Então, quais são as nossas escolhas, né? Peço fazer hoje. Riqueza ou pobreza? E aí a gente lá, cada um tem que possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela em cada uma das situações. Né? Em cada uma das situações. Elas não são definitivas. Vai ser sempre assim. Não. Nessa reencarnação eu escolhi esse gênero, né, e eu vou passar por essas dificuldades para o meu aprendizado. Assim como as doenças, dificuldades que a gente tem, são aprendizados que, se a gente encara ela de uma forma positiva, nós tiramos ali uma grande lição. Vamos nos amadurecer, vamos crescer intelectualmente e moralmente. Mas se a gente ficar reclamando de tudo, né, revoltado de tudo, como é que a gente vai se evoluir? As dificuldades são barreiras, mas elas não são intransponíveis. Deus sempre dá uma porta, uma janela de oportunidades para a gente. Né? Eu não tenho habilidade nesse ramo, mas tenho habilidade em outros. A humanidade precisa tanto daquele que se dedica à limpeza, como aquele que planeja a construção de um prédio, né? Várias situações. Em todas elas nós podemos construir, né, o nosso futuro. Como combater a desigualdade das riquezas? O que a gente pode fazer? Né? A gente vê essas questões sociais, né? Programas sociais do governo, né? Essa ideologia ou aquela outra. Né? Como é que a gente pode fazer para diminuir isso? Né? Então, Kardec diz o seguinte, né?
se abusam, né? Se abusam e criamos essas grandes dificuldades, essa grande diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos, né? Vamos dizer assim, falando em termos materiais, né? Não será por decreto ou leis suntuárias que se remediar o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, né? Mas não logram mudar o coração. São de duração efêmera e quase sempre seguida de uma reação mais desenfreada. Então, aqueles que estão no poder, que estão na administração, eles podem fazer alguma coisa através das leis. Mas se cada um de nós, né, se cada um de nós não fôssemos egoístas, não precisaríamos de lei para fazer isso. Se nós nos dispudéssemos espontaneamente, né, dedicarmos parte do nosso tempo para levar a instrução àquele que não tem, para levar o alimento que está faltando à mesa daquele outro, né, para dar o peixe, mas ensinar também a pescar, se nós pudéssemos dividir tudo isso. Né? E aí lembro aqui de outra passagem do Evangelho, né, quando Jesus fala assim, a candeia tem que ser num lugar alto para que ilumine todo o ambiente. Ou seja, o conhecimento tem que chegar a todos. Né? Então, aquele que tem a candeia, aquele que tem os bens, não pode esconder só para si. Ele tem que pensar também no outro. Né? Então, não é com as leis, né, que a gente vai resolver essas diferenças. As riquezas. Muitas vezes fala assim, tem que tirar do que ganha mais para dar. Mas a gente já viu lá no início, se a gente fizer essa divisão, logo ela vai estar desfeita de novo. Porque as nossas habilidades, as nossas aptidões são diferentes. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de todas as espécies cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Essa sim, lei de Deus, que é capaz de reduzir essa desigualdade. Essa sim, pode nos diminuir essas diferenças que tem, né? Que às vezes a gente vê tão gritantes, né? Uns com tantos e outros com tão pouco. Né? Mas são provas para que nós possamos nos unir. Por isso que o amor é a única ferramenta capaz de nos transformar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, em ferramentas de fraternidade, irmos em conta do outro para a gente reduzir essas desigualdades, para que o mundo possa ser um mundo mais proativo, mais feliz, né? Possamos começar a partir daqui. Então, essa era a lição, né, que nós tínhamos para hoje. Então, fazendo tudo isso, poderíamos, então, nos candidatar a ser o verdadeiro homem de bem, né? Aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Eu trouxe aqui um pequeno trecho aqui de um livro que saiu agora pela FEB, que fala do espiritismo e a política. Né? E que ele diz o seguinte, em nosso relacionamento habitual com César, ou seja, com as coisas do mundo, né, não nos esquecemos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização em que somos chamados a viver. Né? Então, vivemos no mundo, que é César, né? Dá a César o que é de César, né? Mas não somos do mundo, estamos aqui transitoriamente, né? Para nos aprendermos, crescer. Né? Somos de Deus, as coisas, os bens espirituais acima dos bens materiais. Né? Somos de Deus e não de César, né? Ele diz lá. Não, e que César não dispõe de meios de substituir, né, junto de nós, a assistência de Deus. Não vamos achar que os bens materiais vão nos suprir nos nossos momentos que somos chamados a darmos o nosso testemunho, nosso momento de dor, de aflição. Os bens materiais, as coisas materiais, não vão nos consolar. Não vão nos consolar. Né? Então, aqueles que acham assim que não precisa de religião, não precisa de Deus, estão profundamente enganados. Né? Ele diz assim: como pode a casa sem teto abrigar-te das intempéries?
E esse teto é Deus. Coloque Deus na tua vida, porque Ele é o teto que vai nos proteger dos momentos de intempéries. Quando a dor chegar ao nosso coração, só as coisas espirituais serão capazes de amenizar a nossa dor, nos trazer amparo e consolação. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. As nossas esperanças e as nossas aspirações sem Deus não é nada. É ilusão. Jesus nos ensina, mas também nos pede ação. Ao apóstolo exclama: vem e segue-me. A pecadora exorta: vai e não peques mais. Ao paralítico fala bondoso: ergue-te e anda. A mulher cirofenícia diz: a tua fé te curou. Em toda parte vemo-lo interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração. Essas são as lições do Evangelho de Jesus. Meus amigos, muita paz e que possamos continuar. Então, aqui encerrando já a nossa reunião deste domingo, com a nossa prece final, será feita pelo nosso irmão Claudinei. Meus irmãos, então vamos elevar o pensamento, não é? Esse momento que é o momento do passo coletivo, não é? Em que nós nos colocamos de olhos fechados, buscamos ainda com todas
no seu coração pessoal. Se esqueça da certeza de que jamais você estará sozinho. Graças a Deus. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui nos apresentamos mais uma vez, buscando estas lições do teu Evangelho que são tão importantes. Especialmente estas do capítulo 16, que vem nos falar da nossa relação com a matéria, da nossa relação com a riqueza, com a fortuna, com os bens materiais. Dá-nos, Senhor, forças para suportar o incenso do mundo, o assédio destas energias que, a todo momento e diariamente, estamos em contato. Dá-me forças, Senhor, para suportar estes apelos, que eu tenha bom senso, lucidez, para discernir e tomar sempre as melhores decisões. Gostaríamos, neste momento, Senhor Jesus, de lembrarmos da nossa casa, do nosso lar. Vamos fazer uma viagem mental até o nosso lar. Adentremos os portais fluídicos da nossa casa. Encontremos lá aqueles que amamos. Aqueles que fazem parte da minha trajetória neste momento contigo. Vamos abraçá-los. Vamos dar-lhes um beijo gostoso, carinhoso, especialmente em relação àquele ente querido que talvez tenha uma certa dificuldade de relacionamento. Mentalizemos luz azul violeta, espargida em todo o nosso lar, entre os setores. Porque ali é onde eu me reabasteço. É ali o porto seguro do meu dia a dia. É ali o local onde eu preciso respeitar cada movimento, cada pensamento. Mentalizemos o nosso país, nosso querido Brasil, como se um grande manto, um gigantesco manto de luz pudesse neste momento colocado sobre o nosso querido Brasil, esta nação abençoada que é o coração do Pátria do Evangelho. Especialmente neste momento que vivemos, quando decisões importantíssimas serão tomadas por cada um de nós no próximo domingo, que estejamos o mais possível serenos, inspirados da melhor maneira, para que saibamos a melhor decisão a tomar quando de colocarmos o nosso voto na urna. E por fim, mentalizemos este planeta que nos abriga, que nos é tão caro, e que seja, neste momento, um tanto mais envolvido para todos. Agradecemos profundamente, dá-nos a tua paz, dá-nos um bom dia, uma boa semana. Graças a Deus, e que assim seja. Meus irmãos, apenas um recado. Nós estamos neste mês de setembro, é o Setembro Amarelo, não é? E nós comemoramos aí, ou pelo menos trazemos algumas reflexões sobre a valorização da vida. Porque nós espíritas não somos contra o aborto, nós somos a favor da vida. Tem diferença, não é? Lá embaixo, dentro das comemorações, lá embaixo hoje nós temos um útero, não é? Nós temos
um dispositivo que foi criado, né, pela nossa querida Carol e toda a equipe da evangelização, da mocidade. Aqueles de vocês que quiserem passar por lá e passar pela experiência de estar por 2 minutos lá dentro, aí tem lá toda uma dinâmica, né, que foi criada para que vocês possam se conscientizar um pouco aí da importância da valorização da vida desde a concepção, né? Porque é assim que nós pregamos, ou pelo menos acreditamos e aceitamos. Desde o primeiro momento, o espermatozoide adentrou o óvulo, ali já há vida, né? E deve ser preservada. Então, lá embaixo tem uma experiência rápida. Aqueles de vocês que quiserem, fiquem à vontade, basta passar lá neste momento, ou ao longo da semana mesmo. Vocês podem passar aí ao longo da semana e passar por essa experiência, tá bom? Um abraço, muita paz e até o próximo domingo, se Deus quiser.